Número 36. A eternidade é algo muito sério, que as pessoas brincam, não respeitando com temor, os anjos caídos, a terça parte rebelde, que se lançou no sofrimento eterno, e agora não tem mais volta desse abismo, servem de lição para nós, que ainda não caímos lá depois da morte física. Para o grupo rebelde, a ficha ainda não caiu, porque ele não aceita o lago de fogo, e influencia o mundo a se revoltar contra esta ideia, se incorporando nas religiões e fazendo prodígios para enganar os religiosos. Isto quer dizer que quem não concebe a ideia do lago de fogo, não aceita a salvação e a liberdade da criação. Eles, os demônios e os encantados, apenas serão um exemplo para todo o resto que pensar em se revoltar contra Deus, porque Deus não pode ser de outra forma. Caso contrário, a paz e a segurança estaria entregue ao terrorismo. Este karma dos demônios, de servir como exemplo de horror para quem se levantar contra Deus, eles querem lançar sobre as pessoas do mundo, para fortalecer o seu reino caído, que também é este mundo material, criado por Deus. As doutrinas de demônios esquematizam meios mirabolantes de purificação da alma, por meio de reencarnações neste mundo de lama do pecado, para satisfazer o desejo de resposta da carne, a convencendo que a morte física é a saída do caos de uma alma, em que no final todos serão salvos. Mas a doutrina de Deus é a prova do céu e do inferno depois da morte física, por meio das interpretações corretas das figuras das Escrituras, porque os anjos caídos não têm mais perdão, e o tempo de arrependimento é limitado a esta única vida para os homens, dando um tempo limite para o mal, porque o perdão da rebelião faria da perturbação Deus, por causa do livre-arbítrio das criaturas, juntamente com suas forças, causando um problema sem solução, manchando a santidade de Deus. Mas isso é utopia, porque Deus é perfeito. Esta palavra já é o termômetro para avaliar quem vai ser jogado no lago de fogo depois da morte. Quem tiver medo e acreditar, buscando Jesus fora do dinheiro e fora de religião institucional, anunciando Cristo de graça pelas ruas, será salvo. Mas quem descartar, achando que é uma brincadeira, e não buscar entender as Escrituras sagradas, não buscar discernir os livros antigos do Espírito Santo e dos demônios, será cortado do livro da vida eterna pelos anjos de Deus. Isto é só mais uma maneira atualizada de dizer que quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. O cristianismo não segue a Bíblia como se pensa, mas segue uma interpretação ou tradução errada das cartas de Paulo. Isso acontece porque ele não busca Deus de todo o coração, ou seja, procura agradar a carne e o mundo. Sua idolatria não permite que ele conheça a linguagem eterna dos sonhos, que é a interpretação correta das figuras das Escrituras, o discernimento dos tipos e antítipos. Esse conhecimento é a prova racional do além, dada pelo poder do Espírito Santo ao batizado nele. A fé do cristianismo está baseada num conhecimento vago da palavra, conhecimento terreno, e principalmente em prodígios de demônios. A fé bíblica não é um sentimento ou certeza, o que não exige um entendimento, mas é uma prova por meio de um entendimento lógico da linguagem figurada das Escrituras, o que torna claro o caminho de Cristo, contrapondo com o caminho falso do homem. O Espírito Santo exige que esta palavra seja mais valorizada do que o mundo, a ponto de não se misturar a palavra com o dinheiro, para poder obter esta vida eterna. Esse conhecimento da interpretação correta das figuras, que é a prova, só alcança quem não confunde a palavra com o dinheiro na interpretação. Por amarem e estarem encantados com este mundo de horror, os incrédulos acham uma loucura a interpretação correta das Escrituras, a qual é a única coisa que prova a vida eterna depois da morte. Isso faz parte da sabedoria de Deus, para deixar de fora os incrédulos e idólatras, pois somente os humildes alcançarão a visão da porta de escape da perdição eterna. Somente os humildes, os que realmente buscam a vida eterna, terão interesse, e conseguirão entender a linguagem de sonhos, registrada nas Escrituras sagradas. A humildade que faz alguém clamar pelas ruas que Jesus não é dinheiro, pois somente dessa maneira é a maneira sábia de anunciar Jesus que pode salvar o mundo da violência. O caos do mundo está diretamente ligado à pregação errada da palavra de Deus.
As Escrituras Sagradas foram inspiradas por Jesus Cristo de tal maneira que pela interpretação que alguém dá de suas parábolas se sabe se ele serve a Cristo ou ao Mamon. Quem serve a Cristo interpreta que é a eternidade, mas quem serve a este mundo interpreta que é privilégios materiais. Quem tiver o racional aprovado no teste das figuras da palavra de Deus, vai constatar que a separação entre o bem e o mal no lago de fogo é certa, e que nossa consciência é eterna, e não tem reencarnação. E para aceitarmos estar do lado do bem só basta entender a palavra e anunciar de graça nas ruas. Esta é a perfeita vontade de Deus e o verdadeiro aceitar Jesus. Aceitar Jesus numa instituição religiosa é aceitar o engano do diabo, do mercenário, do que aceita dinheiro pelo Evangelho. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, e não com instituições humanas. Muitos não largam o engano da doutrina principalmente por dois motivos: por não aceitarem que foram enganados por anos, e por ficarem com pena de largarem o império que construíram, uma verdadeira arapuca de prazeres e privilégios. Esse império religioso, construído pelas arrecadações em nome de Deus, o bezerro de ouro formado pelos brincos da orelha, porque não ouvem direito à palavra de Deus, são os 10 dedos de cimento e ferro, representado na estátua do sonho de Nabucodonosor. É a prostituta apoiada numa besta, com uma placa na frente. É a Babilônia subvertida com fogo no Apocalipse. Isso tudo quer dizer que não se é permitido construir obras materiais no Evangelho. É somente a pregação fora do dinheiro. Além de toda a linguagem figurada nas Escrituras, Cristo foi bem claro quando disse para não ajuntar na terra, dar a palavra de graça, e não servir ao dinheiro, que é trabalhar por dinheiro como um mercenário, funcionário, além de não transformar a sua palavra, casa de oração, em covil de salteadores, templos religiosos. A palavra é a eternidade, o céu, o verdadeiro templo não construído por mãos humanas. Hebreus 8. Nessa parte aí, quando Cristo derriba as mesas dos cambistas, e não deixa que ninguém carregue nada dentro do templo, ele está sinalizando na linguagem eterna que não é para fazer comércio nem construir coisas materiais no Evangelho, carregando materiais de construção. Quem tem ouvido que ouça, ou seja, quem tem interesse pela vida eterna que ouça o alerta. Os loucos vão seguir ao pé da letra tudo que está escrito, apenas copiando, como se fosse uma lei humana, e vão tropeçar na palavra, mas os prudentes vão procurar entender a linguagem figurada das Escrituras, porque esses realmente buscam a vida eterna, e não o encantamento dos encantados, poder e adoração, ser tratado como um Deus. A lei de rituais, que Jesus entregou para Moisés ordenar o povo de Israel a fazer, pode parecer desatualizada, que não tem nada a ver conosco, mas pensar dessa maneira é um erro de quem não medita direito, porque ela foi dada principalmente para organizar a igreja invisível de Cristo pelos séculos, depois da ressurreição. Isso significa que o seu sentido espiritual é eterno, ou seja, a lei está numa língua de sonhos que deve ser interpretada. Essa igreja invisível não é organizada pelo governo humano, nem muito menos pelo seu dinheiro, mas é organizada e sustentada pelo entendimento correto de todas as figuras simbólicas das Escrituras. Por exemplo, a lei para não se comer nada do sacrifício pacífico ao terceiro dia significa que a Igreja de Cristo não tem nada permanente no seu nome na terra. Quem participa de conforto em templo religioso está comendo carne estragada. Os idólatras investidores religiosos vão achar essa interpretação uma loucura, mas os tementes a Deus vão ver que é a sabedoria de Deus. Igualmente a lei para não trabalhar no sábado, somente preparar no sexto dia, que significa fazer a obra de Deus às nossas próprias custas, do mercado de trabalho, ou seja, o pastor que recebe salário do dinheiro do dízimo é o mercenário, e quem ouve e o segue, não segue a Cristo, que é esta verdade. Não tem necessidade de uma grande reunião debaixo de um teto, apenas a reunião do evangelismo de rua é importante, mas se o homem querer fazer uma maior, pode ser num lugar emprestado, por quem seja digno, onde não haja arrecadação de dinheiro, apenas o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, pelos dons, os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, de Efésios 4. Não são para serem usados dentro de instituições religiosas,
mas nas ruas, no evangelismo de corpo a corpo, pois o sentido de igreja é chamados para fora, e não para dentro de uma organização governamental. A interpretação de que igreja é chamados para fora dos lares está equivocada, pois continua dentro de um templo material, sem liberdade para anunciar Cristo de graça lá fora, nas ruas. Isso não é loucura, é o poder de quem nasceu de novo pela sabedoria de Deus, quem alcançou a estatura de varão perfeito, a maturidade espiritual pelos dons de Deus. Jamais vai ser como um menino, inconstante, levado em volta por todo o vento de doutrina do assalariado, se contentando em ouvir heresias numa prisão, mas vai para a liberdade das ruas anunciar a verdade. A lei de rituais dada a Israel para nós hoje é tão rigorosa contra as instituições religiosas que quem participa delas comete os pecados da lei que eram punidos com apedrejamento ou banimento. Por exemplo, comer um animal impuro é concordar ou obedecer um ministro do diabo, seja religioso ou político, pois onde estiver o cadáver, igreja, aí se ajuntarão os abutres, pastores. Mateus 24 e 28. Respondeu-lhes Jesus: Ide e dizei a essa raposa: Eis que vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Lucas 13:32. Estudando as características de cada animal, escritas no seu DNA, percebe-se mais a profundidade da questão. Quem recebeu o dom de interpretar sonhos e não ser enganado nesse mundo pelos poderes de demônios, quem alcançou a estatura de Cristo sai pelas ruas anunciando de graça, mas quem ainda é uma criança espiritual vai brincar de crente, comendo pão de padaria, se exibindo num palco e cantando musiquinha. Quem se tornou adulto jamais volta a pensar e a fazer coisas de crianças, exceto se ficar doido com uma pancada. Os dons espirituais são considerados cargos na igreja, porém não é hierarquia, porque somos todos irmãos, ninguém recebe maior salário para ser considerado superior, ou ter privilégios. O maior no reino dos céus é quem anuncia Cristo de graça nas ruas, enxotando as aves do sacrifício da palavra, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Gênesis 15:11. Essas aves são os religiosos, fariseus dos dias de hoje, que só querem escarnecer, fugir de Sodoma e Gomorra à vida eterna, ou seja, o alerta do lago de fogo, fora do materialismo. Esse alerta é o reino invisível de Cristo. O lago de fogo é lógico, fuja de instituição religiosa. Muito bom. Se gostou de ouvir até aqui, anuncie essa verdade, porque não há outro caminho para a paz final da alma. Paz.